TJGO ganha terreno para a construção do novo Fórum de Anápolis. Thiago Henrique, o serial killer de Goiânia, passa por novo julgamento. O presidente do TJGO vai ser homenageado na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia. No quadro Justiça em Foco, hoje vamos receber o juiz Marcos Boechat, da comarca de Israelândia. Por isso não saia daí, porque essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. Olá, o Agenda Judiciária começa mostrando para você que o prefeito de Anápolis assinou a doação de um terreno destinado ao Poder Judiciário. Acompanhe. O documento de doação da área foi assinado durante reunião na presidência do TJGO. A necessidade de mais espaço físico foi exposta pelo diretor de foro da comarca e a prefeitura realizou a doação de um terreno que possibilitará a construção de um novo fórum em Anápolis. A ação foi aprovada pela Câmara Municipal em 2 dias. Através de um pedido do Dr. Ricardo, a Prefeitura Municipal de Anápolis está destinando essa área em uma região nobre da cidade, uma área de aproximadamente 8.000 metros quadrados, para que seja construída uma nova sede para o Fórum da cidade de Anápolis e que a gente possa estar ampliando essas varas. O atual prédio não suporta mais nenhuma vara, então a doação dessa área é importante para isso, pensando no futuro, tanto na criação de novas varas, como no melhor acomodamento das varas atuais que estão em Anápolis. A área doada pela Prefeitura de Anápolis fica localizada no loteamento Parque Brasília. Durante a reunião, em que estiveram presentes magistrados que possuem vínculo com a cidade e políticos, o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, anunciou que a construção poderá ter início assim que a planta do edifício for definida pela Coordenadoria de Obras do TJGO, em conjunto com os juízes de Anápolis, que definirão quais são as principais necessidades da comarca. E agora só resta aguardar a definição de todos os colegas de Anápolis, a quem passei a incumbência de definir qual a metragem da área a ser construída e o restante ficando para estacionamento, né? De forma que, com essa definição, aí o Departamento de Engenharia irá definir, de acordo com os pleitos dos juízes de Anápolis, a obra a ser edificada. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia esteve no TJGO para anunciar que o chefe do Judiciário vai receber uma homenagem da instituição. Acompanhe. O presidente da Câmara de Vereadores, André Azeredo, e o vereador Anselmo Pereira visitaram o presidente do TJGO. Entre outros assuntos, fizeram um convite para o chefe do Judiciário receber o diploma honorífico Professor Colemar Natal e Silva, uma homenagem da Câmara Municipal de Goiânia. Anselmo foi o responsável por solicitar a comenda, aprovada por unanimidade pela Casa. O primeiro nome que veio à mente foi o nosso presidente do tribunal. Tem feito uma prestação jurisdicional fantástica, tem feito grandes inovações, dado continuidade, aproximar a justiça, principalmente da área social, e isso é que sensibilizou os seus vereadores. Nosso presidente colocou em pauta e, o mais importante, unanimemente, todos aprovaram, mostrando mais uma vez o respeito e a consideração do Poder Legislativo pelo Judiciário, mas em particular pelo nosso querido presidente Gilberto Marques Filho. A deferência será concedida pelos relevantes serviços prestados pelo presidente no meio jurídico em Goiânia e em Goiás. A comenda é conferida anualmente às personalidades que, no âmbito de suas atividades, se destacaram no campo da pesquisa histórica e geográfica no estado de Goiás, na prestação de assistência jurídica gratuita e na publicação de trabalhos e obras de reconhecido valor jurídico. E chegamos a um consenso de que nada mais justo do que o desembargador Gilberto Marques, por representar e condensar tudo aquilo que há de bom no judiciário goiano. Um poder forte, exemplar, que trabalha com muito conteúdo e que presta serviços relevantes à Goiânia. Faz com que a nossa cidade possa cada vez mais desenvolver com equanimidade, com tranquilidade, sem grandes conflitos. Colemar Natal e Silva foi um grande ícone da cultura e do direito em Goiás.
um homem que se destacou em diferentes campos da atuação intelectual, notadamente como pioneiro de Goiânia, com arrojados projetos para o crescimento da capital. E ainda falando em homenagens, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás participou da cerimônia de lançamento do 13º Batalhão da Polícia Militar. O desembargador Gilberto Marques Filho, presidente do TJGO, foi homenageado com uma placa de reconhecimento da equipe da Polícia Militar por colaborar com a construção do 13º Batalhão da Polícia Militar no Jardim Liberdade, em Goiânia. No local funcionava o 2º Juizado Especial Cível e Criminal e o 7º Juizado Especial Cível de Goiânia. Depois da transferência das unidades judiciais para o Fórum Cível, o Poder Judiciário decidiu doar as acomodações ao governo do estado. A unidade foi inaugurada com um efetivo estimado de 300 homens e vai atender a população da região noroeste da capital. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Ex-prefeito de Novo Mundo é condenado por desvio de R$150 mil. O juiz Juliano Moraes Alberici, da comarca de Nova Crixás, condenou o ex-prefeito da comarca de Novo Mundo, Nelson Correia de Menezes, por improbidade administrativa. Ele desviou mais de R$150 mil de uma aplicação financeira do município junto ao Banco do Brasil, falsificando assinaturas no termo de conferência de caixa. A sentença condenou Nelson ao ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar o poder público pelo prazo de 5 anos, e ao pagamento de multa civil no valor de R$20 mil. Dívida justifica a suspensão de CNH de devedor. A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu por unanimidade de votos que, em caso de dívidas que se arrastam, é válida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, como forma de resolver o débito. O relator do voto foi o desembargador Carlos Alberto França, em um caso no qual a devedora mantém há mais de 2 anos uma dívida superior a R$160 mil, sendo que todas as medidas previstas no Código de Processo Civil já haviam sido aplicadas, sem êxito à hipótese. Indenizada estudante que fraturou ombro e mão com queda distante de escola. O estado de Goiás deverá pagar R$28 mil à estudante Janaína Moraes de Castro Fogaça, a título de danos morais e estéticos, em virtude dela ter fraturado o ombro e a mão esquerda com a queda de uma estante de zinco de uma unidade de ensino administrada pelo Poder Executivo. Com o acidente, a aluna foi submetida a um procedimento cirúrgico para a sutura da região e a várias sessões de fisioterapia. A decisão é da juíza Gabriela Maria de Oliveira Franco, da comarca de Caiapônia. Thiago Henrique, o serial killer de Goiânia, que já soma mais de 600 anos de condenação, passou por um novo julgamento. O julgamento de Thiago Henrique Gomes da Rocha aconteceu um dia depois do aniversário em que a vítima, Vanessa Oliveira Felipe, faria 27 anos. A dor só aumenta, saudade. Ontem foi aniversário dela e eu fui ao cemitério levar flores. Então, depois do que aconteceu, eu fiquei dependente de remédio e bastante descontrolada. Única filha mulher de 3 irmãos, Vanessa era muito próxima da mãe e ainda morava com ela. Uma menina, é a filha que eu sempre quis ter, né? Uma menina que nunca fez mal para ninguém, que nunca deu motivo para ninguém fazer esse tipo de coisa com ela. Então, a Vanessa é muito amada, muito querida por todos. Vanessa foi morta em abril de 2014 no bairro Goiá. Ela tinha ido até a academia e depois passou em uma farmácia para comprar um remédio para a mãe. Foi em frente ao estabelecimento que Thiago atirou nas costas da vítima, que morreu na hora. Na hora que eu cheguei lá de longe, estava cheio de viatura, aquela faixa amarela. Foi quando eu vi que mataram ela. Eu não queria acreditar até então. Foi difícil para mim. Foi muito difícil. O julgamento do crime foi realizado no Fórum Criminal de Goiânia, presidido pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas, e durou cerca de 4 horas. A defesa de Thiago pediu a diminuição da pena do réu, alegando que ele tem doença mental. Já o promotor Maurício de Camargos pediu a condenação de Thiago, afirmando que a psicopatia, que é um distúrbio mental, não tira de Thiago a consciência do que ele estava fazendo. Os jurados acataram a tese da acusação e condenaram Thiago a 21 anos de prisão. Para a família, a sensação é de justiça feita. Perdão é para quem se arrepende.
Ele não mostrou ter arrependido de nenhum dos crimes que ele cometeu. Graças a Deus teve justiça, a justiça foi feita, para mim já está bom. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O Agenda Judiciária está de volta e agora você vai conferir o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Marcos Boixá, da comarca de Israelândia, e vai falar pra gente sobre a situação nessa comarca. Doutor, bem-vindo. Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui, né, participando do programa Agenda Judiciária, um mecanismo bastante importante de comunicação do Judiciário com os cidadãos. Obrigada, doutor. Tem quanto tempo que o senhor está nessa comarca? Então, eu estou lá em Israelândia há cerca de 3 anos e meio. Antes eu fui juiz em Itapuranga, como juiz substituto, por 9 meses. E desde setembro de 2014 eu sou titular da comarca de Israelândia. E é uma comarca de entrância inicial. Qual que é mais ou menos a média processual? Israelândia realmente é uma comarca de vara única, entrância inicial. Quando eu entrei lá em 2014, nós tínhamos aproximadamente 3.500 processos. De lá para cá, nós conseguimos diminuir esse acervo para 1.500 processos. Doutor, e qual o tipo de processo que mais aparece? É uma cidade muito pequena, né? Mais ou menos 3.000 habitantes. Que tipo de processo mais aparece para o senhor? Olha, na área criminal nós temos processos que envolvem muito crimes de menor e médio potencial ofensivo. Então, por exemplo, embriaguez ao volante, furtos, crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, como ameaça, pequenas agressões, lesões corporais. Na área civil, nós temos algumas demandas de cobrança, de execução de pequenas dívidas, mais ou menos um perfil assim bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo, né? Doutor, e como é que é a situação da execução penal lá na comarca do senhor? Então, lá em Israelândia nós temos apenas uma cadeia pública, é uma cadeia pequena, mas relativamente bem estruturada, mais ou menos segura. Nós temos vagas para aproximadamente 30 a 35 reeducandos, considerando os 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. E quantos reeducandos tem atualmente lá? Atualmente nós temos cerca de 20 no regime fechado, mais ou menos 3 no regime semiaberto e 3 no regime aberto. E eu sei que o senhor adotou algumas medidas desde que o senhor começou a fazer parte dessa comarca, algumas medidas nessa penitenciária. Desde 2014 nós começamos a perceber que tinha alguns problemas pontuais na unidade prisional de Israelândia. Dentre eles eram sempre encontrados drogas, aparelhos celulares, chucho, que é uma espécie de arma de fabricação caseira, pontiaguda para lesionar, que os reeducandos faziam dentro da própria cela. Visando implementar uma política para coibir esse tipo de atitude, de conduta dos presos, nós implementamos algumas medidas lá na cadeia. Dentre elas, nós acabamos com a visita aberta, que antes os visitantes, advogados, eles eram autorizados a entrar na carceragem e tinham contato pessoal com os presos. Isso acabava levando objetos proibidos para dentro das celas. Então, num determinado momento, eu decidi aproveitar uma das salas da administração da cadeia e transformar num local de visita. Nós construímos uma parede com vidro, o preso fica de um lado, o visitante do outro, e eles se comunicam através de um interfone. Então a gente acabou com a visita, contato físico, né, dos presos com os visitantes. Excepcionalmente, se eles mantiverem bom comportamento, em algumas datas especiais, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, aí a gente autoriza uma visita aberta, monitorada pelos policiais militares, que essa cadeia de Israelândia ainda é administrada pela Polícia Militar e está em fase de transição para ser assumida pela atual DGAP, né, Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Nós também estamos planejando fazer algumas obras de reforma e ampliação da cadeia lá de Israelândia. Mas com essas medidas que nós tomamos, nas últimas revistas, nós não conseguimos encontrar nenhum tipo de celular, drogas, chuchos ou outros objetos proibidos aos educandos. Sinal que a gente está caminhando aí por um caminho certo, né? Muito interessante, porque aumentou a segurança e também ficou um incentivo, né? Com essa premiação
pelo bom comportamento. Isso, é verdade. Então a gente consegue, de certa forma, tira de um lado e dá de outro. Então, dessa forma, a gente consegue manter eles, de certa forma, controlados e em paz no convívio entre eles e com o Poder Judiciário, com os agentes penitenciários. Muito interessante. Doutor, e mulheres tem nessa prisão de Israelândia? Atualmente nós não temos vaga para o público feminino na cadeia de Israelândia. É uma cadeia pequena, mas nesse momento nós estamos em parceria com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e com o Juízo de Execução Penal de Iporá, que é a comarca polo mais próxima, cerca de 25 quilômetros de Israelândia. Nós estamos transformando a cadeia pública de Israelândia numa unidade prisional regional exclusivamente feminina. Então, ao que me consta, vai ser a primeira unidade regional feminina do interior, exclusivamente feminina, eu quero dizer. Então, aproveito até a oportunidade para agradecer ao meu colega, Dr. Samuel, juiz de execução penal de Iporá, por também ter abraçado essa ideia, aos promotores, tanto o Dr. Cauê, que trabalha comigo em Israelândia, como a doutora Margarida, promotora da execução penal de Iporá, que também apoiam e estão pretendendo também essa transição, né, para a cadeia pública de Israelândia virar uma unidade feminina. E a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária também, na pessoa especialmente do Coronel Edson. Nós tivemos uma reunião há poucos dias, autorizou essa transformação. Então, o Dr. Samuel, inclusive, que está presente aqui no evento, acabou de me dizer que está previsto agora para segunda-feira transferir os presos masculinos de Israelândia para a unidade prisional de Iporá. Aí nós vamos, mais ou menos um período de 2 semanas, fazer algumas obras de reforma e adaptação da unidade de Israelândia para receber, então, as mulheres reeducandas que hoje se encontram em Iporá. E aí, na verdade, a unidade regional feminina de Israelândia vai abranger toda a microrregião de Iporá, que além dessas 2 cidades, abrange também Caapônia, Piranhas, Aragarças e Montes Claros de Goiás. Muito interessante, doutor. Então, assim, elas vão ter melhores condições, muito provavelmente, nesse novo espaço destinado para elas. Isso, a gente vai fazer aí algumas reformas justamente para adaptar o perfil da unidade prisional especificamente para o público feminino. Inclusive, criando um espaço próprio para o projeto Amparando Filhos, projeto do nosso Tribunal de Justiça de Goiás, elaborado pelo Dr. Fernando Chacha, titular da comarca de Serranópolis, que inclusive ganhou o prêmio Inovare ano passado, né? Uma conquista muito grande para o nosso tribunal e que já está sendo expandido para outros estados, inclusive. Doutora, a gente já está caminhando para o encerramento da nossa entrevista e o senhor já está em tratativas, já tem alguma data prevista para essa mudança? Então, data certa nós não temos. O que nós temos é um cronograma de transferência dos presos de Israelândia para Iporá, que deve ser feita na próxima segunda-feira. E em seguida nós vamos fazer algumas obras de reforma das celas do regime fechado, tais como construção de beliches de alvenaria, pintura, instalação de ventiladores e armário de aço com cadeado para cada reeducanda poder guardar seus objetos pessoais de forma limpa e organizada, o que facilita inclusive no momento da revista. Isso deve demandar aí cerca de 2 semanas, é o nosso planejamento. E aí a nossa expectativa é de que até o final desse mês de junho, as presas que hoje se encontram na unidade de Iporá já possam ser transferidas para a unidade regional feminina de Israelândia. Vai depender também aí da própria Diretoria-Geral de Administração Penitenciária assumir a gestão também da cadeia de Israelândia, que hoje é administrada pela Polícia Militar. Mas com a assunção da DGAP, nós precisamos que sejam destinadas agentes penitenciárias femininas e, de preferência, uma diretora feminina, justamente porque o público vai ser exclusivamente esse. Muito interessante. Doutor, eu percebo no senhor uma preocupação muito grande com a segurança, mas sem perder assim, o tratamento humano e digno a essas pessoas, né? Sim, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Embora sejam pessoas que cometeram algum erro, algum deslize, são seres humanos como todos nós. Ninguém é perfeito, errar é humano. Insistir no erro
talvez não seja o certo, né? Então, nós temos que dar oportunidade para essas pessoas de poderem reconhecer que erraram, se arrepender, resgatar essa dívida com a sociedade e poderem ser reintegradas, né, na população novamente. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor, parabenizar por todo esse empenho na comarca do senhor e dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas. Tá bom, muito obrigado, agradeço mais uma vez ao programa Agenda Judiciária. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O Agenda Judiciária está de volta e agora você confere alguns cursos e concursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CLDF, está com concurso aberto para os cargos de técnico consultor, consultor técnico e advogado legislativos. São 59 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de julho por meio do site www.concursosfcc.com.br. A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás divulgou o edital do concurso público para preencher 100 vagas de delegado de Polícia Civil. O salário inicial é de R$ 19 mil. As inscrições poderão ser feitas pela internet entre os dias 12 de junho e o dia 11 de julho, por meio do site nucleodeseleção.ueg.br. Foi inaugurada a nova sede da Central Integrada de Monitoração Eletrônica. Acompanhe. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária inaugurou nova sede da Central Integrada de Monitoração Eletrônica, o CIMI. O local conta com salas de operações, de cadastro e de espera e central de monitoramento, e é interligado com o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública. Houve um delito. O monitoramento pode cooperar muito na investigação, porque ele manda para mim o horário, o local que aconteceu o delito, o nosso pessoal que faz um levantamento e detecta todo monitorado que passou por ali naquele dia. Naquele dia, 24 horas antes, 48 horas antes. Então, a Polícia Civil vai ter um arcabouço de informações para saber se alguém planejou alguma coisa, se algum monitorado participou, direta ou indiretamente, de uma ação. Então, é uma ferramenta para a investigação muito importante. E nós temos tido já sucesso, a própria Polícia Civil tem casos já que foram parcialmente resolvidos ou resolvidos direto ou indiretamente com apoio dessas informações aqui do sistema. Atualmente, o sistema monitora cerca de 3.800 apenados dos regimes aberto e semiaberto. Com a expansão da central, vai permitir uma gestão mais eficiente, como a melhoria da fiscalização e o controle eficiente do cumprimento da pena e também contribuir com a reinserção do preso no mercado de trabalho. Hoje em dia há que se ser bastante criativo, porque se formos encarcerar todos aqueles que são condenados pela justiça, a carga para o Estado ela vai ser insuportável. E esse método é um método bastante econômico, os números foram dados pelo Dr. Rodrigo Elô. Ele permite que haja um controle maior do apenado, sem que o Estado seja muito sobrecarregado, e, evidentemente, ele se aplica àquelas pessoas que não necessitam, pela sua periculosidade, de estar encarcerado. O Judiciário Goiano recebeu uma proposta para projetos para menores infratores. Acompanhe. O secretário de Cidadania do Estado de Goiás, Murilo Mendonça, e o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo de Goiás, Ricardo Balestreri, apresentou ao chefe do Judiciário Goiano uma possível parceria do órgão com o Poder Executivo, um projeto para a reinserção social de menores infratores. O foco está na busca da reinserção dos jovens em medida restritiva de liberdade por meio de cursos profissionalizantes e o trabalho com adolescentes que já deixaram a medida socioeducativa, por meio de atendimento psicossocial, educação formal, qualificação profissional, formação humana e ética. A expectativa foi assim, superou todas as expectativas. Ele foi muito receptivo, nos trouxe experiências dele da área, quando juiz da infância e juventude, e nós estamos vendo com bons olhos isso, temos toda certeza que o projeto que foi trazido aqui vai para frente e vai prosperar, principalmente pela boa vontade do Dr. Gilberto. Agora confira a agenda do Judiciário para os próximos dias. No dia 24 de julho será inaugurado o novo Fórum da Comarca de Goiás. E essa edição do Agenda Judiciária fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Boa semana e eu te espero na próxima.